Olá, neste vídeo eu vou apresentar para você o conteúdo de velocidade de propagação de uma onda. As ondas mecânicas, elas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. As ondas sonoras, as ondas que se propagam em uma corda e as ondas sísmicas, aquelas produzidas por terremotos. De ondas eletromagnéticas, temos a luz visível, a radiação gama, a radiação de micro-ondas, as ondas de rádio e a radiação de fundo cósmico. Aquilo que se denomina como radiação eletromagnética é o tipo de radiação que possui duas componentes, uma componente do campo elétrico e uma componente do campo magnético. Lembra-se, a radiação eletromagnética ela se propaga no vácuo, ela não precisa de um meio material para se propagar. Aí um exemplo de radiação eletromagnética ser a luz, em seu espectro representado pelas cores do arco-íris. Se propagar do Sol para o nosso planeta, se propaga no vácuo, sem um meio material. Essa é uma das principais características da radiação eletromagnética. Outra é a luz ser isotrópica, se propagar para todas as direções com a mesma intensidade. Expressão da velocidade de onda. A primeira expressão para que nós possamos calcular a velocidade de onda é: velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda dividido pelo período. Então, nós podemos dizer isso de outra forma. V é igual a lambda dividido por T. A segunda expressão para calcular a velocidade de onda é: velocidade de onda igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Dito de outra forma, V é igual ao comprimento de onda vezes F. Expressão da velocidade de onda. Então, a velocidade de onda é igual à raiz quadrada do módulo da tração da corda dividido pela densidade linear da corda. Toda grandeza física, seja ela escalar ou vetorial, possui uma unidade de medida. As unidades de medida são fundamentais para a física. E aí nós temos a unidade de medida de velocidade de uma onda como sendo metros por segundo ao quadrado, cujo símbolo é m/s. Temos o comprimento de onda, cuja unidade de medida é metros, e o símbolo, a letra m. Temos o período, cuja unidade de medida é segundos, e o símbolo, a letra s. Temos a frequência, cuja unidade de medida é Hertz, e o símbolo H maiúsculo Z. Temos a densidade linear, cuja unidade de medida é quilogramas por metro, e o símbolo kg/m. A tração de uma corda, a unidade de medida é Newton, cujo símbolo é a letra N. Exemplo: o terceiro exercício resolvido está na página 20 do seu livro. Aqueles que não têm livro podem acompanhar diretamente no livro a resolução. E caso você queira, tem algumas etapas que no livro ele pulou a resolução, tá? A figura abaixo foi obtida a partir de uma fotografia instantânea de ondas que percorrem uma corda com velocidade de propagação V igual a 0,16 metros por segundo. Então nós temos o gráfico aí com todas as informações que precisamos para resolver este exercício. Posições de uma corda oscilante, representada a partir dos dados de uma fotografia. Tomando como base a observação desta figura, determine em relação à onda. Letra A, a amplitude e o comprimento de onda dela. B, sua frequência e o período. Resolução. Letra A, as ordenadas máximas de uma onda em relação à origem são y igual a mais ou menos 0,20 metros
Quando ele diz ordenada, ele está mencionando o eixo Y. A ordenada é a região onde a onda propaga-se verticalmente. E aí nós temos dois valores das ordenadas. O valor positivo, que corresponde à crista, e o valor negativo, que corresponde ao vale. Então a onda propaga-se no eixo Y, formando aí cristas positivas e os vales que têm os valores negativos. Então a crista tem um valor de 0,2 metro, enquanto que o vale tem um valor de menos 0,2 metros. Para calcularmos a amplitude, nós utilizamos a amplitude é igual ao módulo de y máximo. Temos que a amplitude, portanto, é igual a 0,2 metros. Para que nós utilizamos o módulo? O módulo nós utilizamos para encontrar o valor absoluto. Então, o valor absoluto de uma grandeza é o valor dela sem que nós tenhamos o sinal. O sinal de menos e mais, ele serve para nos dar uma referência com relação à origem do eixo. Se o valor de y é positivo, o valor está acima do eixo. Se o valor é negativo, está abaixo do eixo. E aí, aplicando o módulo, nós trabalhamos com o valor absoluto, que é igual a 0,2 metros. Aí você diz, mas professor, não tem um jeito mais fácil de resolver? Tem. Lá no Enem, quando ele pedir para você calcular a amplitude, e deu o gráfico, aí você vai lá e lê no gráfico e procura apenas o valor da crista, da amplitude da crista. E aí você já tem o valor, não precisa calcular o módulo. Mas aqui eu tinha que te explicar isso. Ele pede ainda para que nós calculemos o comprimento de onda, utilizando aí o gráfico. Então, nós temos que identificar, né, dois pontos consecutivos para calcular o comprimento de onda. Então, os dois pontos consecutivos podem ser duas cristas consecutivas, dois vales consecutivos ou qualquer outros dois pontos consecutivos na onda. Aqui ele foi muito nosso amigo, gente boa, esse cara que fez esse exercício para nós, porque ele já deu ali para nós. É para calcularmos o comprimento de onda dos pontos entre os pontos A e B. Para fazer isso, eu tenho lá, comprimento de onda é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Então, o comprimento final é o valor do comprimento no ponto B, que é igual a 1,0 metros. E o comprimento de lambda inicial é o valor do ponto A, 0,2 metros. Assim, para que eu calcule aí, o valor do comprimento de onda, eu tenho que fazer 1,0 menos 0,2. Portanto, o comprimento de onda é igual a 0,8 metros. Então, lambda, né, o comprimento de onda. Letra B agora. Sendo V igual a 0,16 metros por segundo, a velocidade de propagação de uma onda, e lambda igual a 0,8 metros, o comprimento de onda, a expressão é V é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Assim, substituindo, temos 0,16 é igual a 0,8 vezes a frequência. Assim, a frequência é igual a 0,16 dividido por 0,8. Portanto, a frequência é igual a 0,20 Hz. E para calcular o período, aí no lado direito da tela, temos que o período é igual a 1 dividido pela frequência. A frequência, como acabamos de calcular, 0,2. Dividindo aí 1 dividido por 0,2, nós temos que o período é igual a 5,0 segundos. Você note aí que nesse exercício, talvez esse exemplo número 3, esse exemplo resolvido número 3, ele foi mal formulado, uma vez que
apresenta o valor numérico 0,2 repetido em muitas grandezas. Então não se iluda. Não é em todas as situações que a amplitude é igual aos valores que a gente tem disponibilizado, por exemplo, lá para o lambda inicial. E aqui também temos aí o valor 0,20 que surge novamente na frequência. Esses valores, isso aí foi um acaso, né? Mas normalmente esses valores são diferentes, tá? Agora, a resolução de um exercício. Você deve copiar a pergunta, responder no seu caderno, tirar uma foto e enviar para o meu e-mail ou entregar no colégio. Até o próximo vídeo.